E aí, se você gostar do vídeo, curta, compartilha, dê um like, se inscreva no canal. Se não gostar, dê um dislike e comente aí abaixo o que devemos melhorar. Vou falar aqui sobre o momento que eu comecei a fazer investimento. Eu comecei lá em 2015, onde eu vinha já de uma carreira de advogado, já fazia entre o período que eu estava como estagiário e advogando mesmo, decorreu aí um pouco mais de 8 anos. Eu abri escritório inicialmente em 2009 e em 2015 eu mudei, fiz algumas mudanças, né? Em 2012, enfim, de cidade, tive que mudar para uma cidade maior, a cidade capital. Posteriormente mudei para uma cidadezinha do interior, lá do Mato Grosso do Sul, que era a segunda cidade do estado. E em 2015, que inclusive daqui o Vadimeco, que foi o último que eu comprei, eu resolvi buscar outra forma de trabalhar. Mas não deixei de atuar na minha atividade. Até porque tinha naquele momento comprado ali um escritório e via a aguardar, esperar ele ficar pronto. E a promessa de ser entregue ali em menos de 6 meses, e nisso decorreu 2 anos, até 2017. E aí o que eu tenho para falar para você? É o momento que eu vi que dá para começar a fazer os meus investimentos, cuidar do meu dinheiro e iria trazer para mim um retorno maior do que deixar dinheiro em bancos tradicionais que acabavam utilizando ali certos investimentos que não rentabilizavam os meus recursos, né? Para a gente estar fazendo um parâmetro. Hoje em dia, a poupança está rendendo aí 6% ao ano. Digamos que você tem 10 mil reais, você estaria ali rentabilizando ali 600 reais. Enquanto você buscar ali hoje um investimento que está rentabilizando ali, no caso, o CDI, né, que é a referência da taxa Selic, você estaria numa rentabilidade aí acima de 12% ao ano. Então, você já teria 1.200, só para você ter um parâmetro do que é, às vezes, você mesmo estar cuidando dos seus investimentos. E aí, eu vou mostrar para você, né, o momento que eu comecei aqui neste e-mail que eu criei para receber ali as minhas notas de corretagem, né, que está aqui. Então, aí você verifica ali que é em 2016, fevereiro de 2016, onde eu relato o que eu tinha naquele momento para fazer investimentos, que era uma sala de escritório, um plano de previdência, que era privado, e um certo recurso ali para fazer investimento ou fazer operações durante o ano de 2016, no qual se encontra ali relatado, né? Mas, como eu estou falando, a gente tinha operado anteriormente, e foi dali que nasceu a minha vontade de fazer investimento. E estou até hoje, aí, passados mais de 8 anos. E aí, para mim mostrar para você também aqui, ó, como foi a evolução do meu patrimônio até 2020. Então, você verificou ali que estava nessa corretora específica, eu também utilizava para fazer investimento, até o ano de 2021, que foi o período onde eu comecei a buscar outras formas de investir. A partir de 2020, eu já vinha fazendo investimento no Brasil, mas eu resolvi fazer investimento fora do país, onde eu comecei a trabalhar em operações simuladas ali, utilizando plataformas que são gratuitas, que eu mesmo tenho vídeos ali de como utilizar, né, as plataformas gratuitas para fazer ali treinamento. E no ano de 2020 eu abri a minha conta, né, na corretora fora do Brasil. E foi quando também, naquele mesmo ano, eu atingi a primeira barreira psicológica do investidor. Como vocês estão vendo aí também, é onde eu alcancei ali o primeiro milhão de investimentos em renda variável. E também, logicamente, investimentos, quando se trata de falar disso, não é só renda variável. Você também deve ter ali renda fixa, uma carteira, uma composição para você alcançar ali a sua liberdade financeira. Então, alcançar essa barreira psicológica ali, eu já comecei a transferir todos os meus recursos fora do Brasil. Então, muito embora já tinha ali um certo conforto, uma certa tranquilidade na hora de fazer meus investimentos, eu tinha bastante tempo de mercado no Brasil, era hora já de, digamos, dar os primeiros passos fora do país para buscar novos investimentos ou talvez investimentos mais seguros, não é verdade?
Após ter atingido esse primeiro milhão, que eu não vou estar falando aqui, e eu vou só afirmar que não foi em específico da Bolsa de Valor que surgiu esse valor, até porque os valores que eu comecei em 2015 para alcançar essa rentabilidade, com certeza teria que ser de uma rentabilidade muito alta, e não foi o que aconteceu, mas da onde vem esse valor, né, acima de R$ 1 milhão de reais, vai ficar para um outro momento eu estar falando aí, quando eu atingir o primeiro milhão em investimentos, tá certo? E como vocês podem ver aqui, né, nessa estrada, ou perdão, nessa onde estão sendo solícitos ali, né, do período que eu já completei 3 anos de conta, onde eu invisto hoje, fora do Brasil, e foi no momento que eu comecei a utilizar essa corretora para fazer os primeiros passos ali fora do país. E uma coisa importante, não estou fazendo aqui propaganda para a corretora em específico, apenas estou dizendo que eu estou utilizando ela, mas também estou começando em outras corretoras, tá certo? Então, para você que quer começar a investir, é hora de dar os primeiros passos. Seja investindo no Brasil, que é uma coisa super importante, que eu eventualmente consideraria aprender também, fazer os primeiros investimentos no Brasil. Posteriormente, fazer os seus investimentos fora do país, o que eu já faço há bastante tempo aí, como está demonstrado aí há 3 anos, e agora já passaram 3 anos, né? Então, já estão, vamos em frente aí, tá bom? E uma coisa super importante, se você quer investir, acompanhe meu canal. E se gostar do vídeo, curta, compartilha, dê um like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações, tá bom? E uma coisa super importante, se você gostar do vídeo, você também pode dar um dislike, fazer os seus comentários aí abaixo. E aí, falando sobre investimentos, se você tem alguma dúvida como fazer investimento fora do país, ou também sobre o conteúdo. Se não gostou, também é só falar aí, para a gente vir a melhorar o nosso conteúdo, tá bom?